Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 24. Diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Versículo 36. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa. E aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo o que serve de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Nós pedimos que o seu Espírito esteja nesse momento trabalhando em nossos corações. Pai, ajuda-nos a entender quem é o Senhor, aquilo que você está querendo falar através das parábolas, através do ensino das parábolas, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, haja em nosso coração, que o orgulho do homem seja abatido pelo poder do seu Espírito, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre essa sala agora, e que toda distração, tudo aquilo que venha roubar a nossa atenção, seja agora silenciado para nós ouvirmos a voz de Deus. Nós pedimos, Senhor, esteja sobre nós aqui, Deus, nos dê graça, misericórdia, confronte-nos e consola-nos para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém? O computador endemoniou. Endemoniou, peraí, vamos lá. Seguinte, nós estamos... Voltou. Vamos lá. As parábolas, elas eram espécies de charges, eu até falei sobre isso na sexta-feira, no pequeno grupo. Era uma maneira de nós ilustrarmos a história ou princípios das leis judaicas que os rabinos utilizavam de uma maneira, talvez, vamos dizer assim, engraçada, exagerada na sua linguagem para o seu tempo, mas aplicando os princípios do reino dos céus, aplicando os princípios da lei do Senhor, para que as pessoas tivessem uma melhor fixação e compreensão do que era o reino de Deus, do que era, do que as leis do Senhor estavam falando. Então a gente pode dizer que as parábolas, elas eram uma espécie de charge, ou na nossa linguagem de hoje, os memes que nós vemos na internet, de uma forma bem lúdica, para que nós venhamos aprender princípios da lei do Senhor e do reino dos céus. Essas parábolas, elas tinham uma contextualização muito atual para o seu tempo. Jesus, ele não utilizou de exemplos forçados, e os rabinos não utilizavam de exemplos longe da realidade do povo que ouviam eles. Eles eram aplicados com exemplos das pessoas que tinham seu cotidiano no campo,
na realidade que eles viviam naquela época, tendo em mente que o público, a maioria do público que ouvia Jesus e os rabinos daquela época, eram pessoas do campo, agricultores, pessoas que trabalhavam com pasto, pastoreando ovelhas e cabras e tudo mais. Então, por isso que quando nós lemos as parábolas de Jesus, tem uma grande semelhança com a cultura judaica, com a cultura agrícola daquele tempo e tudo mais. Então, a maioria das parábolas de Jesus, elas sempre tendem a ensinar a diferença do tipo de comportamento entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Até porque a parábola, o significado da palavra parábola que nós vemos nas Escrituras, é justamente o significado de comparação. É por isso que você sempre vê Jesus começando as parábolas, o reino dos céus é semelhante a alguma coisa. Porque o intuito da parábola é justamente fazer a comparação de algo da realidade. O lúdico com a realidade. E nesse caso, Jesus, além de usar dessa linguagem de lúdico com a realidade, ensinando através de uma ilustração, ele faz a discrepância que existe entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Entre aqueles que são prudentes e aqueles que não são imprudentes. E a gente vê isso em todas as parábolas de Jesus. Um exemplo, as 10 virgens, nós tínhamos 5 prudentes e 5 loucas. Nós temos o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que era um homem prudente, e um imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Nós ouvimos as parábolas dos 2 servos, dos 2 filhos. Nós vamos ler em Mateus as parábolas do fim dos tempos, onde a gente vê Jesus falando sobre aquele que é o bom servo, que cuida da vinha do seu senhor, enquanto ele está distante, o outro que espanca os funcionários. Nós vemos essa discrepância, essa forma de Jesus mostrar um estilo de pessoa, um estilo de vida que é correspondente à realidade do reino dos céus, e uma que não é correspondente à realidade do reino dos céus. Nessas parábolas que nós estamos estudando hoje, e semana passada não é diferente, nós vemos Jesus fazendo o paralelo de o coração sendo bom, o solo bom, ou o solo rochoso, ou o solo espinhoso, ou à beira do caminho, e essa comparação ela é constantemente presente em todas as parábolas, justamente pelo tipo literário, ou tipo de comunicação que as parábolas são. O propósito de Jesus em contar parábolas é, de maneira cômica, trazer a reflexão de quem eram aquelas pessoas. Quem eram seus ouvintes naquelas parábolas? Quais são as características que alguém que é filho de Deus tinha? E o mais interessante, o mais cômico e até mesmo proposital da pessoa de Jesus era contar essas parábolas para que as pessoas que eram muito bem entendidas a respeito do que era ser um filho de Deus, não entendessem, porque isso comprovava que elas realmente não eram filhos de Deus. Isso é tão perceptível na narrativa das parábolas, que a maioria delas, elas começam com a seguinte frase: o reino dos céus é semelhante ao homem do campo, ao grão de mostarda, à medida de fermento. Então Jesus utiliza dessa linguagem e ele traz esse princípio de semelhança, de comparação, justamente para ensinar o que era o reino de Deus de maneira figurativa. Quando nós falamos sobre a parábola do joio e do trigo, é uma parábola um pouco diferente no seu contexto. Jesus utiliza da mesma linguagem figurativa em relação ao campo, à agricultura, para falar do reino dos céus. Mas aqui, diferente da semana passada que nós ouvimos sobre o campo, sobre a semente e sobre o homem que semeia, eles têm significados diferentes. E é por isso que talvez os discípulos, eles chegam no versículo 36, quando chegam em casa com Jesus, perguntam: Jesus, espera aí, você falou sobre a parábola do semeador, sobre o solo. O Senhor falou sobre a parábola do grão de mostarda, que fala sobre uma semente e fala sobre o campo novamente. Mas o Senhor também falou sobre a semente, ou sobre a parábola do joio, e a gente não entendeu quem é quem dentro da parábola do joio. E é por isso que, quando nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo, homem, semente e campo tem um significado diferenciado nesse contexto dessa parábola do joio e do trigo. E nós vemos, como nós lemos aqui no versículo 37 ao 39, que existem os significados peculiares dessa parábola. Então, quem é o homem dentro da parábola do joio e do trigo? O homem que semeia é o filho do homem.
e não o crente como nós vimos na parábola do semeador. O campo não é mais o coração da pessoa que ouve a palavra, mas o campo é o mundo, na parábola do joio e do trigo. A boa semente, nesse caso, não é a palavra de Deus que nós iremos semear na quarta-feira, depois do nosso turno de oração. A boa semente aqui são os filhos do reino de Deus. O joio, ou a semente do joio, aqui, são os filhos do maligno, ou os filhos do inimigo, conforme a gente lê no versículo 37 ao 39. E o inimigo aqui é o próprio Satanás. Então, existe uma peculiaridade nessa parábola, e nós vamos falar um pouco sobre ela, a respeito de como nós podemos nos encaixar nisso, o que Deus quer nos ensinar. Quando a gente fala sobre a parábola do joio e do trigo, uma coisa que nós precisamos ter em mente, gente, é que quem está semeando é o Filho do Homem. E o Filho do Homem é Jesus. E Jesus, ele é Deus. Deus não fez nada de errado. O semeador, que Jesus está ilustrando nessa parábola, ele semeou corretamente, ele tinha uma boa semente. O solo e a semente não eram problemas que o semeador iria enfrentar, como talvez na parábola anterior. É nítido ver que estava tudo indo conforme a vontade do semeador. E a colheita do homem semeador, ela era certeira de que ele iria colher aquilo que ele plantou e que sua semente era boa, ela ia produzir conforme a sua semente. Ele não iria colher nenhum tipo de anomalia, ele não era esperado talvez a possibilidade de dar errado. A semente era boa, a terra era boa, ele era dono de uma boa propriedade e ele estava semeando. Só que nós vemos que o inimigo que aparece na parábola, ele não foi alguém despretensioso ou tropeçou num saco de ervas daninhas, de sementes de ervas daninhas. Ele foi mal intencionado ao campo desse homem que tinha o campo do trigo e semeou o joio. É nítido no texto que o inimigo, ele planta o joio no plantio do bom homem, no bom plantio desse homem. Embora fosse normal a gente ver rixas nesse tempo, e a história ela vai dizer isso, que nos tempos de Jesus existia aquela competitividade de produtividade do campo. E haviam rixas, havia aquela coisa, eu vou produzir, sei lá, milho, e quem vai produzir mais milho, enfim, tinha diversas rixas em relação ao tipo de produção. Era proibido pelo Império Romano um concorrente chegar vou falar horta, tá? Na horta do outro concorrente, do outro plantador, e colocar veneno ou qualquer tipo de erva daninha nesse plantio. Era crime, era proibido, e quando acontecia isso na plantação de um concorrente, essa pessoa, esse opositor, ele era passível de pena e condenação criminal, porque o império ele abominava e denotava isso como algo errado. Então, o que aconteceu nessa parábola que Jesus está ilustrando, de alguém que foi lá na boa vinha, na boa horta, no bom plantio do bom homem, e plantou o joio, não foi algo despretensioso. Foi alguém com más intenções para que aquele plantio fosse aniquilado. Vocês estão comigo? Então, existia essa treta, vamos dizer assim, entre o bom homem com a boa semente e o inimigo dele plantando uma má semente para que a sua plantação não fosse para frente. Só que o homem bom, o homem dono do campo, ele conseguiu administrar muito bem esse conflito. Então, a ciência que ele tinha do joio no meio do trigo veio mais tarde, porque o joio e o trigo, eles não são perceptíveis quando são pequenos demais. É quando você está com eles muito grande que você percebe que existe joio no meio do trigo. E isso também impossibilitaria a retirada do joio sem prejudicar a colheita. O que isso quer dizer? Que se o fazendeiro determinasse, vamos tirar o joio, possivelmente ele teria uma perda muito grande daquilo que ele plantou de algo bom. Então estava em jogo ali, e aí, tiro ou não tiro, a minha plantação vai ser prejudicada, o que eu faço agora? O dono do plantio, ele simplesmente determinou que ele não iria tirar. O dono do plantio, ele tem a saída ideal, quando ele pensa que não é bom tirar. Porque ele esperou que os dois crescessem juntos.
e esperasse o tempo da colheita. Por que isso? O Senhor quis que o joio e o trigo crescessem juntos até a colheita. Isso denota uma sabedoria e uma soberania sobre o resultado da colheita. Esse homem, ele sabia que ele tinha plantado trigo, e ele sabia que ele iria colher trigo. Uma outra coisa que a gente vê é que no tempo da colheita, essas duas plantas, elas iriam evidenciar a sua utilidade ou sua verdadeira natureza. Então era melhor mesmo que, se tem joio e tem trigo e a gente corre o risco de perder, no final da colheita a gente vai saber quem é útil e quem não é útil. E aí ele espera o tempo da colheita. No versículo 27 ao versículo 30 nós lemos: os servos do proprietário dessa plantação, desse plantio, eles não têm solução quando eles veem o joio que cresceu junto com o trigo. E aí eles reagem compulsivamente ou repulsivamente contra a má plantação. Eles ficam irados porque, poxa, o nosso Senhor deu boas sementes, nós plantamos. E agora está tudo misturado, tudo bagunçado, o que está acontecendo? A plantação é boa ou é ruim? A sua semente é boa, Senhor? Eles perguntam isso para o dono da plantação. E aí eles também levam uma possível solução contra essa má plantação, que era o quê? Se o Senhor quiser, a gente passa o facão, se é que é facão, não sei como que colhe trigo, mas sei lá, passa a enxada e tiramos tudo que seja necessário, que esteja atrapalhando a sua plantação. É a foice. Ah, entendi. Então tá bom. Só que eles tinham duas possibilidades: eles serem repulsivos contra essa má plantação do inimigo, ou eles obedecerem o Senhor do plantio e fazendo com que ele só seja retirado na colheita. Então o papel desses homens, por mais que eles ficassem irados, questionando a respeito da natureza desse plantio, dessa semente, era só necessário e cabível a eles esperar o dia da colheita. Eles não poderiam fazer nada, porque o Senhor do campo falou que eles não deveriam retirar. Então, vocês estão pegando aí como que vai funcionar a coisa, né? Que Deus nos ajude. Uma coisa muito importante a gente falar aqui nessa noite, que alguns elementos dessa parábola são parte de como Jesus quis construir a história. Porque, por exemplo, diferente da parábola das 10 virgens, que nós vemos que elas dormiram, e dormir tem um significado dentro dessa parábola. A parábola do joio e do trigo, o fato de eles terem dormido, não tem significado nenhum. É só uma forma de contextualizar e estruturar a história. O fato do homem do campo dormir não expressa que ele não era soberano sobre a sua plantação, ou não sabia o que ele estava fazendo. O fato do homem do campo dormir não ilustra que Deus foi descuidado, e que nem esse homem do campo foi descuidado, se nós entendemos que a parábola está falando de Deus. Ok? Então, fique tranquilo que, nesse caso, essa parábola, era importante que o homem do campo dormisse, e era importante que o inimigo viesse, para que nós entendêssemos o que significa joio e trigo. Amém? Quando a gente fala sobre as diferenças significativas dessas duas naturezas, dessas duas sementes, nós precisamos entender algumas coisas a respeito disso. Jesus, ele usa o exemplo do joio e do trigo intencionalmente. Jesus, ele não está contando uma historinha para que as crianças soubessem e viessem depois do culto com aqueles feixes de trigo para o pai. Ó, pai, olha, aprendi sobre a parábola do joio e do trigo, e depois fosse jogado no lixo, como se nada significasse, né? Jesus, ele usa do exemplo intencionalmente para expressar o que é nocivo e o que é saudável. O joio é um tipo de planta que produz um tipo de semente ou fruto, o fruto do trigo ou o fruto do joio, a semente, o grão que ele traz. Ele era um fruto transitório. A sua semente, ela era sensível e se queimava na exposição ao calor. Ou seja, o joio, ele não tinha produtividade alguma. Uma outra coisa que a gente entende, e aí o agro é pop, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o joio e o trigo, né? E aí eu achei muito interessante que o joio, ele é considerado uma praga, que nascia
e crescia, prejudicando o plantio do trigo. Para você ter uma ideia, o joio, ele se alimenta dos nutrientes que era do trigo. Ele está ali para atrapalhar com toda a sua força o crescimento do trigo. Ele cresce, ele é mais rígido, ele é mais fortalecido e ele acaba sendo um veneno, um problema para a plantação de trigo. Só que no final da colheita, o joio, ele era uma palha que sobreviveu. Ele não tinha mais grãos, sementes, ele só era uma palha que sobreviveu a todas as circunstâncias, mas ele não serve para nada quando chega a colheita. Ele serve para ser jogado no fogo. Já o trigo ele frutificava um grão que permanecia em meio aos tempos de calor. O trigo era realmente o fruto que o homem do campo esperava e ele era o foco principal desse agricultor nessa parábola, assim como aquele que produz trigo. No final da colheita, o trigo poderia passar pelo processo de moagem e gerar alimento. Já o joio não. Outra coisa que nós podemos dizer a respeito dessa diferença, e por que Jesus usa esse exemplo, ele usa o exemplo do joio e do trigo justamente para expressar o que serve e promove justiça e o que não serve e prejudica a plantação. O trigo era a fonte de alimento básico, e é até hoje a fonte de alimento básico para todas as pessoas. O trigo é aquele que produz a farinha para nós comermos pão. O famoso pão francês é feito de trigo. E todos nós nessa sala podemos comer por causa do trigo. O trigo traz com a sua natureza riquezas vitamínicas e nutrientes básicos que qualquer pessoa precisa na sua dieta. Sem miolo, tá? Importante. Foco. Então, existem nutrientes, existem coisas que somente o trigo pode trazer. Já o joio, ele produz sementes venenosas. E essas sementes, elas são impossibilitadas de ser comida por qualquer pessoa. Se você come semente de joio, certamente você vai ter problemas de intoxicação, problemas gravíssimos da sua saúde. Então existe uma serventia nessa expressão de Jesus simbolizar o que é joio e o que é trigo. O que serve à mesa e o que não serve à mesa. O que promove justiça, onde todos os homens comem, e o que jamais pode ser colocado na mesa dos homens, porque eles poderiam comer veneno. Uma outra coisa também que é muito importante nós falarmos sobre o joio, é que dentro da agricultura, o joio é conhecido com o nome de falso trigo. Jesus usa a analogia do trigo e do joio para nos dizer que existe o verdadeiro e o falso filho de Deus. Existe o verdadeiro e o falso crente. E nessa hora, nós perguntamos, vocês estão felizes? O contraste do falso e do verdadeiro exposto nessa parábola é intencional da pessoa de Jesus. Falsos crentes são uma realidade no mundo. Falsos crentes são uma realidade aqui, nesse exato momento, com pessoas me ouvindo. Falsos crentes é uma realidade no mundo e na igreja. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26, Paulo, ele vai falar sobre os seus sofrimentos, justamente para mostrar quem eram os verdadeiros e os falsos apóstolos, dizendo, eu sou um verdadeiro apóstolo. E as verdades que eu carrego, a verdade de ser um verdadeiro apóstolo, não consiste em eu ter um bom Instagram, ou ter no meu profile apóstolo dos gentios. Consiste no sofrimento que eu vivo. Eu sofri coisas terríveis, eu sofri em deserto, eu sofri nos rios, eu sofri entre bandidos e muitas outras coisas no versículo 26 ele vai dizer. Mas ele também diz que ele sofreu entre os falsos irmãos. Então, falsos crentes não é coisa de igreja desalinhada teologicamente. Se você acha que falsos crentes só tem nas igrejas de teologia da prosperidade, eu lamento te informar. Talvez nós tenhamos muitos irmãos aqui que sejam falsos crentes.
Falsos irmãos, uma outra coisa muito importante, falsos irmãos, falsos crentes não são frutos de escolhas dessas pessoas. Falsos irmãos, falsos crentes não são frutos de capacidades teológicas, racionais, que fazem essa pessoa um falso crente ou não. Falsos crentes são obra-prima de Satanás. Porque eles são filhos do maligno. Eu estou até tremendo a perna, gente, de verdade, porque eu não estou aqui querendo expor de maneira sem misericórdia. Que isso não gere temor nessa noite. Falsos irmãos são filhos de Satanás. E o melhor lugar para um falso cristão, sabe onde é? Na igreja. Esse é o melhor lugar. E a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. A ideia de que Satanás tenha plantado falsos crentes no plantio do Senhor é muito desconfortável para nós. E até mesmo inseguro. Gera um certo tipo de dúvida e até mesmo intrigas na nossa mente, no nosso coração em relação a essas pessoas que muitas das vezes já são evidentes que são falsos crentes e estão no nosso meio, ou elas vão se evidenciando ao longo do tempo. Porque nós entendemos que nós somos trigo. Nós primariamente entendemos que nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus, nessa jogada de quando identifica um falso crente, ele fica com aquele sentimento igual os servos da parábola. E agora? A gente arranca esse joio? E agora? A gente expulsa da igreja? O sentimento de abuso que esses falsos cristãos, eles geram para a igreja, gente, vocês não fazem ideia. Aquele sentimento dessa pessoa, ela está roubando hora do meu gabinete pastoral. Essa pessoa está falando o que eu quero ouvir, mas ela vai sair daqui e não vai mudar. Isso acontece. Isso acontece muito. Até aqui. O sentimento de invasão ao campo do Senhor, de que esse cara não pertence ao plantio do Senhor, esse sentimento pode até mesmo nos desanimar e ferir na jornada com o Senhor. E nós precisamos ter certeza e fé de que o plantio não é nosso, é do Senhor. Ele vai dar cabo dos falsos crentes. J.C. Ryle vai dizer uma coisa a respeito da parábola, e eu vou citar ele algumas vezes. No comentário sobre a parábola do joio e do trigo, ele vai dizer assim: nós devemos estar preparados para encontrar crentes e incrédulos, convertidos e não convertidos, os filhos do reino e os filhos do maligno, todos misturados uns com os outros. Porque essa é a dura realidade da igreja e do mundo. Quando nós falamos sobre isso, nós precisamos lembrar de quem são os falsos crentes, onde eles moram, o que eles comem, o que eles fazem. Falsos crentes são aqueles que usam e usufruem do lugar dos verdadeiros cristãos, com o objetivo de sentir-se nutrido para si mesmo, sem produzir frutos verdadeiros. Falsos crentes, eles vão tomar ceia. Falsos crentes vão receber cesta básica da igreja. Falsos crentes vão fazer a escola do Cordeiro. Falsos crentes, eles vão para pequenos grupos, serão assíduos no pequeno grupo. Falsos crentes estarão no nosso meio. E eles estarão nutrindo-se para si mesmo e não para produzir frutos que glorificam o Senhor. Falsos crentes têm uma aparência piedosa, mas estão cheios de justiça própria. John MacArthur vai dizer que quando as Escrituras reconhecem a dificuldade em se distinguir as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, a questão central não é o que os crentes possam parecer incrédulos, mas pelo contrário, é que os ímpios frequentemente parecem justos. Em outras palavras, o rebanho deve estar alerta
para os lobos vestidos de ovelhas, e não tolerar ovelhas que fazem o papel de lobo. Confrontar ovelhas que não sabem o que está acontecendo, que muitas das vezes têm uma natureza de lobo, e encorajar eles a se posicionarem como ovelhas do Senhor, como plantio do Senhor. Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3, vai afirmar que os falsos crentes, ou aqueles, no caso do contexto dos judeus que se diziam filhos de Israel, os verdadeiros israelitas, eles até tinham zelo por Deus, mas não com o perfeito conhecimento de Deus. Eles estavam cheios de justiça própria. Um falso crente, ele não depende da graça de Deus para ser salvo, mesmo que ele confesse os 5 pontos do calvinismo. Um falso crente não é um arminiano e nem um cara que você discorda teologicamente. Ele tem aparência de piedade. Ele é mais crente do que muitos de nós. São pessoas que estão se auto-justificando com seus padrões, com seus comportamentos, com seus preconceitos a respeito da vida cristã, mas não são alcançados pela graça de Deus, porque eles não nasceram de novo. Eles não vão nascer de novo. Eles não são filhos de Deus. A aparência e o fato de estarem no campo do bom homem, do bom Senhor, faz com que eles tenham a falsa sensação de que eles são salvos. E por isso que eles vivem pecando, porque eles têm certeza de que eles são salvos, mas eles não são. A sua natureza não permite que ele evidencie nada além da futilidade que vai levar ele ao fogo do inferno. Falsos crentes também manipulam as pessoas e até mesmo o evangelho para sua autopromoção. Eles são teologicamente coerentes, cheios de sabedoria que fazem os olhos dos homens brilharem, mas eles são vazios da vida de Deus. Eles até têm para si uma igreja, que na verdade Jesus chama isso de sinagoga de Satanás em Apocalipse capítulo 2, versículo 9. São homens e mulheres que não promovem a unidade do corpo de Cristo. Eles causam mais dano para a casa de Deus do que frutos de justiça. São falsos irmãos que tentam a todo custo sugar o campo para o seu benefício. São pessoas que aproveitam da comunidade, da comunhão dos santos. São pessoas que estão inseridos dentro da igreja e fazem tudo que a igreja pede para seu próprio benefício, para você ter uma falsa sensação de minha consciência está tranquila porque eu fiz a minha obrigação espiritual, eu dei o meu dízimo, eu falei de Jesus para alguém. Falsos cristãos falam de Jesus. É cômico. Falsos cristãos são homens que são inimigos da obra do Espírito Santo na igreja. Sabe por quê? Porque o joio, quando Jesus usa a parábola do joio, usando o joio na parábola, o joio é uma planta inflexível. Ela é rígida, a sua estrutura, o seu tronco, o seu caule, ele é rígido, ele não tem envergadura. A sua rigidez como falso crente, seja para manter o seu padrão de falsa santidade, ou seja para você julgar os outros irmãos, seja lá o que for, a sua rigidez faz dele independentes do mover e do guiar do Espírito Santo. Judas, versículo 19, vai dizer: esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, e eles não têm o Espírito Santo. Eles são tóxicos, tanto no sentido relacional, de que eles vão gerar relacionamentos tóxicos na usabilidade da palavra nesse tempo, como também eles são tóxicos para a espiritualidade da igreja. Falsos crentes estarão
nos nossos cultos, irmãos. Falsos crentes pastorearão igrejas no Brasil e no mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas vamos falar de coisa boa. Os verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes são plantio do Senhor. São aquilo que Isaías fala, são meu plantio. São os meus carvalhos de justiça. Nesse caso, podemos aplicar a palavra, são os meus trigos. Eles são cuidados pelo Senhor do campo. Eles são propriedade do Senhor do campo. Eles, diferente do falso cristão, são plantados pelo próprio Deus para dar frutos e serem colhidos para Deus. São homens e mulheres maleáveis, tratáveis pelo Senhor. Diferente da rigidez do joio, eles são leves, eles são flexíveis. O Espírito sopra e eles conseguem seguir o vento do Espírito. Diferente do joio, que é o falso crente, eles são abençoados e movidos pelo vento do Espírito Santo. Eles estão prazerosos na vontade de Deus, que os fez seu plantio, fez trigo dele. Isso implica que pessoas que entendem o seu papel como parte do plantio do Senhor, como filhos do reino de Deus, parte do seu papel é servir e alimentar outras pessoas com a porção que Deus lhe deu. Cristãos verdadeiros têm prazer em servir outras pessoas. Pessoas que são verdadeiros cristãos, por mais que seja difícil a sua jornada, eles estão cientes que eles não existem para nada além de servir a Deus e ao próximo. E não é servir com muito, é com a porção que Deus lhe deu. E a porção do trigo, ela é muito pequena, gente. Não se colhe toneladas em um feixe de trigo. Se colhe muito pouco. Essas pessoas, elas entendem o seu propósito, que não visam o fim em si mesmo, que não estão sendo filhos de Deus para ter um bom nome em um cartaz de uma conferência, para terem uma boa escola de teologia, para ser algo que você possa imaginar de carreira ministerial. Os filhos de Deus, os verdadeiros crentes, eles estão preocupados na glorificação de Deus. Eles são também desejosos pela colheita do Senhor, pelo dia da colheita. E nós vimos que no versículo 40, no versículo 41, aliás, versículo 39, que o dia da colheita é o fim do mundo. É o dia do Senhor. O verdadeiro crente, assim como o trigo, ele tem a sua natureza e a sua função exposta para todos no dia da colheita. É no dia da colheita que nós vamos saber quem é realmente trigo. É no dia da colheita que o Senhor vai olhar, esse é meu plantio, eu plantei essa semente, eu reguei essa semente, eu cuidei dessa semente. O joio tentou te destruir, mas você era minha semente, e joio nenhum tiraria você de mim. Joio nenhum te destruiria, porque você é minha semente, e eu te mantive. Eles vivem para o dia em que se manifestará a verdadeira natureza deles, que é de ser filhos de Deus. Diferente do joio que no dia da colheita terá a sua inutilidade publicada, exposta e visível para todos. O trigo servirá ao seu Senhor e o joio servirá de palha para o fogo. E o que nós fazemos, irmãos, com falsos crentes ou aqueles que têm dúvidas a respeito de ser falso ou verdadeiro crente? Quem eu sou? Quem você é nessa noite? Se você é um falso crente, eu não estou aqui para dizer, saia dessa igreja agora, porque o Senhor não me autoriza a fazer isso. Nós, como cristãos verdadeiros, se somos cristãos verdadeiros, nós não temos autorização do dono da igreja, que é o Senhor Jesus, para arrancar falsos crentes dela. Nós não temos legitimidade para fazer isso.
Versículo 27 e 28 da parábola vai dizer isso. Que o Senhor falou, espere, nós não vamos arrancar o joio. Nós não temos competência para arrancar o joio no meio do trigo. Nós não temos habilidade para isso. Nós não temos autorização para isso. Por quê? Porque os nossos critérios, eles podem ser passíveis de erro. Talvez, quando nós tentamos arrancar um joio evidente, nós vamos arrancar alguns trigos. Porque eles estão muito ligados. Onde o mal é claro e aberto, onde nós temos a certeza de que realmente essa pessoa está vivendo em pecado, onde essa pessoa demonstra não ter uma efetividade de conversão e de submissão ao Senhor, nós podemos confrontar esse pecado, nós podemos seguir os passos de Mateus 18 e até mesmo expulsar esse irmão onde há plena certeza, convicção de que existe malefício para essa pessoa fazer parte do corpo de Cristo e o corpo de Cristo ter ela como parte do seu povo. Mas onde existe dúvida, onde existem atos questionáveis, onde existe hesitação, será que esse é um verdadeiro cristão? Espera aí. Será que o que ele está fazendo é motivado pela natureza de um verdadeiro cristão? Onde existe essa questão, onde existe dúvida, é melhor nós esperarmos até que tenhamos uma orientação mais completa. Nós, em hipótese alguma, porque o irmão faltou no discipulado, porque o irmão faltou no pequeno grupo, devemos expulsar essa pessoa da igreja. Nós devemos encorajá-la, nós devemos estimulá-la, porque nós não temos a plena certeza de quem são os falsos cristãos no nosso meio. Quando nós falamos sobre disciplina, o Web já falou isso aqui uma vez num culto e é importante nós reiterarmos. Nós, como presbíteros da igreja, nós não temos uma tabelinha de pecado. Sei lá, adultério, 50 pontos, passível de não tomar ceia e ser expulso da igreja. Pornografia, não, nós não temos. O nosso papel como amigos do servo, amigos e servos do dono da seara, é nós obedecermos a ele. E se existe fruto evidente de maldade, nós temos que agir contra. Mas se existe atos questionáveis, nós não temos nem autonomia desse Senhor para arrancar essa pessoa. Cada disciplina é uma disciplina. Cada banco, vamos colocar assim, é um banco. Nem todo banco tem uma forma igual. Às vezes você tem um popô pequeno, às vezes você tem um popô grande. Um banco é maleável. Nós não temos aqui uma cartilha igual. Nós não temos uma medida única para a disciplina. Nós estamos aqui querendo ajudar verdadeiros cristãos a florescerem os seus verdadeiros frutos. E ai de nós, se nós formos rápidos demais em arrancar quem é trigo. Ai de nós. A igreja, os cristãos verdadeiros, eles precisam ter muita cautela para não tirar da igreja o trigo, pensando que esse trigo é joio. Ou proteger na igreja o joio, como se ele fosse trigo. Charles Spurgeon vai dizer que os disciplinadores precipitados, muitas vezes expulsam o melhor e mantêm o pior em suas igrejas. E outra vez, falando do comentário de J.C. Ryle, ele vai dizer: quem não se importa com o que acontece ao trigo, contanto que possa desarraigar o joio, demonstra possuir pouco da mente de Cristo. Ser crente de verdade é muito difícil, gente. E é por isso que, para ser crente de verdade, nós precisamos de uma nova natureza. Porque a velha natureza, ela não é factível, ela não combina com ser crente de verdade. Ser crente de verdade não é
passível de você se tornar um falso cristão porque você comete pecados. Mas um falso cristão nunca se tornará um verdadeiro cristão por causa da sua natureza. E eu queria que nós olhássemos para nós essa noite. Eu já estou indo para o final. Nós precisamos de temor de Deus. Porque se nós temos temor de Deus, talvez o temor nos guarde e nos forge a sermos verdadeiros crentes. E se nós não temos nenhum temor, se talvez você ouvindo essa pregação, você está incomodado porque eu estou sendo direto e dizendo que se você é um falso crente, você é um filho do diabo, eu tenho um peso no meu coração em dizer para você que você vai colher dessa amargura, essa amargueza que você tem de não ser confrontado. Mas não sou eu que estou impondo sobre você. É o dono da igreja. E é muito importante, como ponto prático, aplicação e considerações finais, nós lembrarmos que Deus, como aquele que conhece a sua semente, conhece o seu campo, é soberano sobre o seu campo e sabe que plantou boas sementes. Deus, ele não é pego de surpresa em sua história. Ele não é pego de surpresa com alguns joios que sobem e estão no meio da igreja. Mas ele usa essa história e os malefícios do joio para culminar em sua glória. O joio não vai roubar a glória de Deus. O joio não vai roubar a pureza de uma verdadeira igreja. Ele vai evidenciar quem são os verdadeiros. A igreja, é muito importante nós lembrarmos que a igreja tem um Senhor e um Cristo. E ela não é do pastor, do presbítero, do apóstolo, do CEO de igrejas. Ela é do nosso Senhor e Cristo. E esse Senhor, dono da igreja, ele sabe quem são os verdadeiros cristãos. 2 Timóteo 2,9, Paulo vai dizer que o Senhor conhece os que são seus. Ele conhece, nós não. Nós podemos talvez ter algumas dúvidas de quem não é do Senhor, mas ele sabe quem não é do Senhor. Outra coisa que é muito importante nós lembrarmos, Judas, versículo 20 e 23, diz assim: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do quê? Cadê o texto? Do fogo. Arrebatando-os do fogo. E aos outros que não têm dúvidas, os outros, demonstrar misericórdia e temor, não vingança e justiça própria. Misericórdia e temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Os verdadeiros cristãos não estão felizes porque existem falsos cristãos que irão para o inferno. Os verdadeiros cristãos não estão felizes com pessoas indo ao inferno. Eles demonstram misericórdia e temor, porque sabiam que eles iriam para o inferno se não fosse a ação do Senhor vindo salvá-los. Se não fosse a misericórdia, graça e boa vontade de Deus em escolhê-los para serem seu plantio. Mas como o nosso papel de verdadeiros cristãos é vital, é essencial, que nós tenhamos compaixão com aqueles que estão em dúvidas.
arrebatando eles da perdição do fogo. É necessário que a gente pregue o evangelho para pessoas que ainda estão titubeando na fé, aquelas pessoas que estão, e aí, vai ou não vai? Nosso papel como verdadeiros cristãos não é julgá-los nas suas fraquezas, é estimulá-los, é admoestá-los. Você é um verdadeiro cristão. Cristo pagou um preço pela sua vida, e o preço foi de sangue precioso. Você não é qualquer pessoa, você é geração eleita de Deus. Se você entrou aqui nessa noite com dúvidas, ou se você, depois de ouvir tudo isso, você está assim, cara, será que eu sou um verdadeiro cristão? O que faz de mim um verdadeiro cristão? Nada que você possa fazer, somente o sangue do Cordeiro que te comprou e fez de você uma nova criatura. Creia nisso e você será salvo. Um verdadeiro cristão jamais se tornará um falso cristão, porque ele é verdadeiro. Mas um cristão duvidoso pode se tornar um verdadeiro cristão, se Deus quiser. Por isso, se você está em dúvida a respeito da sua salvação, se alguém te perguntar se você realmente é salvo, você tem dúvida nessa noite, eu quero te dizer, arrependa-se dos seus pecados. Entregue sua vida a Jesus, se converta dos seus maus caminhos, se volte para Jesus nessa noite, arrependa-se e lembre-se que o que te comprou não foram as suas boas obras, não é a sua dignidade espiritual. Ah, porque eu sou filho de pastor, eu sou a 5ª geração de pastor. Isso não te salva. Isso não te faz trigo, querido. O que nos faz trigo é nós sermos a sementinha de Deus. Nós sermos o plantio do Senhor. Aos falsos cristãos, continue vindo à nossa igreja. Nós não vamos te matar. Nós não vamos fazer a inquisição dos falsos cristãos da Imago Dei. Nós não sabemos se realmente você é falso cristão. Nós esperaremos o dia do Senhor para que isso seja evidente. Mas lembre-se que nesse púlpito, nessas cadeiras, na comunhão dos santos, você ouvirá o evangelho que vai te confrontar. Lembre-se que você será confrontado em seus pecados, porque é esse o papel do verdadeiro cristão. Lembre-se que você vai ouvir que você é um pecador, mesmo que você gostaria de ouvir que você é o pupilo de Deus. Lembre-se que aqui temos compromisso com a verdade de que nós somos miseráveis, mesmo que você seja próspero, mesmo que você cante, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu, tudo que você lutou vai um dia para o inferno junto com você. E nós continuaremos pregando esse bom e velho evangelho. Se você talvez seja um cristão duvidoso, você irá se converter. Mas se você é um falso, talvez você sempre vai ser um cara que recuse a mensagem. Você vai ser sempre um cara que vai ter problemas com o evangelho. Você sempre vai ser um cara que vai ter problema com a obra do Espírito no meio da igreja. Por que é assim? E não do jeito que eu quero. Porque não é sobre você, mano. Não é sobre você. É sobre a glória de Deus. E agora, para finalizar, aos falsos profetas, aos falsos apóstolos, aos falsos pastores, aos falsos crentes nessa sala, na internet, no mundo que vão me ouvir. O dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem. Nesse dia, o que qualquer cristão verdadeiro foi incapaz de revelar, o fogo de Deus vai mostrar. Você é falso apóstolo, você é falso cristão, você que não é um verdadeiro crente, o fogo vai te expor também. Você que sugou os nutrientes da casa de Deus, você que construiu redes de igreja, você que ajuntou pessoas para si, se rebelou, você que foi um falso cristão, você que trabalhou para a destruição da igreja, voluntariamente ou involuntariamente, porque você não é alguém que nasceu de novo. Você que destruiu a igreja, Deus vai te destruir. Porque é isso que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir a casa de Deus, ele mesmo destruirá. Falsos cristãos
Os seus dias estão contados com o dia do Senhor. Crentes duvidosos, abandonem o pecado nessa noite. Arrependam-se dos seus pecados. Voltem-se ao Senhor. Verdadeiros cristãos, o Senhor cuidará de vocês, mesmo que existam muitos joios ao seu redor. Ele vai te fazer um carvalho de justiça, plantio do Senhor, firmado nele mesmo. Eu queria convidar você a ficar de pé. Quando Jesus termina essa parábola, ele termina dizendo uma frase que a gente ouve em outras parábolas, e a gente ouve também em Apocalipse, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos nessa noite, ouça o que o Senhor está falando a nós. Quem tem ouvidos, ouça. Isso também é dito no Salmo 25, o Salmo 95, versículo 6, diz assim: ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Se hoje você é um crente em dúvidas a respeito de quem você é para o Senhor, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se você está aqui nessa noite e você não entende muitas das coisas que acontecem com você e você tem dúvidas a respeito da sua salvação, será que você realmente é povo de Deus? Hoje o Senhor fala: não endureça o seu coração, arrependa-se. Hoje é noite de nós nos voltarmos para Deus, porque aqueles que são verdadeiros se voltarão para Deus. Aqueles que são verdadeiros olharão para a face de Deus, e eles serão transformados de glória em glória. Mesmo que agora você olhe para você e fale: será que realmente eu sou trigo? Eu sou só uma folhinha, eu sou só um raminho. Deus está te chamando. Ouça a voz do Senhor e não endureça o seu coração. Arrependa-se e volte-se para o Senhor, porque hoje é o dia de sua visitação. Hoje é o dia que Ele está falando: você é meu plantio, você é minha propriedade, ninguém roubará você de mim. Feche seus olhos nesse momento. Se seu coração está pesado, é porque o peso da glória de Deus veio ao seu encontro. Ele está te chamando essa noite: venha ser meu, porque você realmente já é meu. Eu te comprei com o meu sangue. Se na sua mente existe aquele peso de angústia, medo, realmente eu sou do Senhor, a sua voz está dizendo nessa noite para os verdadeiros cristãos: você é meu e o maligno não toma você da minha mão. Eu quero convidar você a corresponder a essa palavra nessa noite. Eu quero convidar você a olhar para a voz, ouvir a voz de Deus, olhar para o Senhor nessa noite e realmente se posicionar diante de Deus, comprometidos a serem verdadeiros cristãos, e não só uma pessoa que vai à igreja, porque isso falsos cristãos fazem, falsos crentes fazem, mas verdadeiros cristãos estão comprometidos com o Senhor. Se você entende que Deus está te chamando nessa noite, se você tem dúvidas no seu coração, se você tem medo de ir para o inferno ainda, mesmo que você venha a todos os cultos, eu quero convidar você a sair do seu lugar para nós orarmos juntos.
Eu quero convidar você a responder essa palavra como alguém que entendeu que o Senhor está te chamando hoje. O Senhor quer te arrebatar do fogo abrasador que consumirá todo o joio. E você talvez ouviu isso e quer que eu responder como alguém que entendeu que Jesus te comprou para ser seu. Se você é essa pessoa nessa noite, eu quero que você seja ousado, saia do seu lugar, venha aqui à frente e nós vamos orar. Mas corresponda à voz de Deus nessa noite. Enquanto nós cantamos essa música, corresponda ao chamado de Deus, de ser comprometido com o verdadeiro evangelho, de ser comprometido em ser um verdadeiro cristão, de ser comprometido a ser a verdadeira igreja. Mesmo que na verdadeira igreja haja joio, nós queremos que o Senhor ache em nós trigo. Enquanto você ouve essa canção, saia do seu lugar e vamos orar aqui, porque todos nós precisamos nos arrepender nessa noite.